E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão Enem PPL de 2022 que fala o seguinte: na área de comunicações, a demanda por grande volume de dados exige uma transmissão em alta frequência. A inovação nesse sentido foi o desenvolvimento da fibra óptica, que faz uso da luz como portadora de sinais. A fibra óptica é um meio de propagação da luz formado por duas camadas de vidro com índices de refração diferentes. Considere que a camada externa da fibra apresenta índice de refração N2, a parte externa então, e a camada interna, índice de refração N1, como ilustrado na figura. O objetivo dessa diferença é obter a condição de reflexão interna total do sinal óptico, que se encontra na camada interna, de forma que ele se propague por toda a extensão da fibra. A tecnologia envolvida na confecção das fibras ópticas deve garantir que o ângulo de refração e a relação entre N1 e N2 sejam respectivamente. Então a gente tem que definir. Bom, uma questão que fala de refração, só para a gente lembrar então, refração é aquele fenômeno onde a luz ela sofre uma troca de meios e essa troca de meios é acompanhada com uma mudança de velocidade e comprimento da onda. Além dessas características, quando a gente fala da refração da luz, nós temos também um desvio, dependendo da forma, do ângulo que a luz entra, faz a troca de meios. Para isso eu fiz ali um desenho, que é um desenho bem padrão quando a gente estuda a refração da luz, onde essa linha mais acinzentada seria a normal, a reta normal que é sempre perpendicular à intersecção dos dois meios, que eu fiz de linha azul. Na parte de cima, conforme a figura, nós temos o N2, que seria o segundo meio, e na parte de baixo nós temos o N1, que é o meio de entrada, o meio onde a luz ela começa. Então, ao analisar essa situação, a gente vê a luz entrando, o que a gente chamaria de raio incidente aqui, e esse raio incidente ele vai ter um ângulo de incidência que é um ângulo medido em relação à normal, que a gente chama de θ1, porque está no meio 1, ou θi, daí depende conforme tu aprendeu. Já o segundo raio, que ele está ali no segundo meio, no meio N2, ele vai ter um ângulo ou muito próximo da normal ou um ângulo mais afastado da normal, Isso vai depender da relação dos índices de refração, tá? E aí no caso, o que acontece? Esse segundo ângulo, ele é chamado de θ2 ou θr, que é o ângulo de refração. Beleza? Depende, como eu disse, a forma que tu aprendeu. Então, se a gente tiver uma relação onde o N1 é maior que o N2, qual é a jogada aí que a gente vai ter para os ângulos? Como eu disse, é uma relação inversa. Quando a gente tem essa relação onde o N1 é maior que o N2, os ângulos vão ser escritos da maneira contrária, O θ1 ele vai ser então menor que o θ2, ou seja, o ângulo de refração, que seria o segundo ângulo aqui, ele vai ser maior conforme está aí a minha figura. Agora, se eu tiver uma condição diferente, deixa eu escrever aqui, se for o contrário, se N1 for menor que N2, a jogada é o contrário, A gente tem a relação inversa nos ângulos. Então, o θ1 vai ser maior que o θ2. É o contrário agora. E aí, nesse caso, como é que ficaria o desenho? Deixa eu apagar aqui para fazer como vocês veriam, Se fosse o segundo caso, ali o segundo si que eu botei, ficaria uma coisa mais ou menos assim, Quando tivesse a troca de meios, o raio ele vem então nessa direção e sentido, faz a troca de meios, quando ele entrar no segundo meio, o ângulo ele vai dar uma encolhida em relação ao primeiro, O segundo ângulo, então, o θ2, ele seria menor. Lembrando isso, então, a gente já pode encontrar parte da questão que fala sobre a relação dos N's, dos índices de refração. O que acontece? Eu só consigo ter uma condição de reflexão interna total se o N1 for maior que o N2, porque daí nessa condição eu consigo ter um θ2 maior, um ângulo de refração maior, que é o caso aqui, e aí eu posso ter as condições para reflexão interna total. Então essa parte aqui, já não pode ser, essa parte a gente já anularia, já sabe que o N1 tem que ser maior que o N2. Com isso a gente já tiraria a resposta D e já tiraria a resposta B, ficaria em dúvida entre a C e a E. E aí a gente tem um problema nessa questão, por isso que eu deixei essa parte por último, porque a gente definiu o ângulo de refração numa situação de reflexão interna total, não faz muito sentido, porque
se reflete, não refrata nesse caso, né? Se a gente tem uma situação de reflexão interna total, a gente não vai ter uma refração. Ah, Sora, então é nulo? Não, na verdade justamente não teria um ângulo para marcar aí, mas eu vou te dar a explicação conforme o gabarito oficial e conforme o que eu acho que quem montou a questão estava querendo. Mas para isso, eu preciso primeiro lembrar vocês o que é reflexão interna total e quais são as condições para isso. Olha só. Então, vamos imaginar a situação aqui onde eu boto esse raio de incidência exatamente nessa reta. Como eu disse para vocês, a gente já sabe que o N2 ele é menor que o N1, e aí esse raio então ele vai desviar para fora, né, se afastando da normal. E essa situação ela vai acontecer sempre, né? Se eu pegar o raio de incidência e eu aumentar o ângulo dele mais, o raio refratado ele vai aumentar também o ângulo dele, né? Ficando cada vez mais próximo da intersecção dos dois meios. O que seria a situação limite que a gente chama, né? A situação limite é uma condição que a gente tem antes da reflexão interna total e é uma situação onde a gente vai ter a máxima abertura de refração. E óbvio que, em teoria, essa máxima abertura, né, seria o ângulo que a gente teria aqui. Lembra que esse é o θ2. A gente chamaria esse ângulo então de 90 graus. Isso seria a máxima abertura. Só que, pessoal, é importante a gente entender que isso é uma situação teórica. É impossível o raio ele ficar em 90 graus tanto na incidência quanto na refração. Ele não tem como isso acontecer. O máximo que ele pode chegar é 89,999, mas nunca 90, tá? Porque isso seria uma situação fisicamente impossível. Quando, em teoria, o raio refratado atingir um ângulo de 90 graus, nós temos o que nós chamaríamos aqui de ângulo limite. O θ1 ele atingiria o tal do ângulo limite. Então, justamente a resposta da questão seria a alternativa E, porque para eu ter uma condição de reflexão interna total, o ideal é que o ângulo de refração seja 90. Porque depois de 90, se eu aumentar esse ângulo aqui, ó, que era, né, o ângulo limite, se eu passar do ângulo limite, o ângulo de refração não vai mais existir e o raio que antes estava refratando, ele tende agora a voltar através de uma reflexão, por isso o nome reflexão interna total, ele reflete para o meio 1 novamente. E aí ele não foge do meio 1, que é a ideia da fibra ótica, né? É o sinal de luz ele se manter 100% viajando por dentro da fibra, sem conseguir fugir, de maneira que sempre que ele atingir o meio 2, ele acabe refletindo de volta para o meio 1. Deixa eu voltar aqui agora para te mostrar o seguinte, inclusive com essa situação a gente consegue fazer um cálculo para definir o ângulo limite, né, das situações. O que acontece? Ó? A gente pega a lei de Snell, deixa eu trocar a cor aqui, lembra que a lei de Snell diz o seguinte, ó, N1 vezes o seno de θ1 tem que ser igual a N2 vezes o seno de θ2. No caso, o N1 seria o índice de refração do primeiro meio, que seria a parte interna ali da fibra. O seno de θ1 seria o seno do ângulo limite, porque justamente a gente está supondo a condição do desenho que eu fiz ali em cima, né, onde o ângulo ele é o ângulo limite. O N2 ele vai ser o índice de refração do segundo meio, que seria a parte externa da fibra. E o seno de θ2 seria o seno de 90. Como eu disse, a gente faz essa suposição para poder fazer o cálculo, né? A gente faz uma ideia matemática, embora fisicamente esses 90 graus sejam impossíveis de chegar, tá? Aí o que acontece? A gente sabe que o seno de 90 ele equivale a 1, então isso aqui vai dar 1. E para terminar o cálculo, a gente então isola o seno do ângulo limite, dizendo que o seno do ângulo limite ele tem que ser igual a N2 sobre N1. Com isso, então, a gente consegue uma equação para ter o valor do ângulo limite dentro de cada uma das situações, né? Lembrando que, como eu disse, esses 90 graus é impossível fisicamente de acontecer. Essa seria, então, a condição para eu ter o ângulo limite. Agora, para eu ter reflexão interna total, que é o que a questão está buscando, eu preciso que o seno do ângulo limite ele seja maior do que N2 sobre N1.
quando eu tiver qualquer condição que o seno seja maior, o que isso significa ali no desenho? É aquilo que eu mostrei para vocês, é a abertura desse raio aqui, ó, ficar maior do que o limite, aí eu tenho a condição de reflexão interna, tá? Aí eu tenho a reflexão interna total, conforme o funcionamento aí da fibra ótica. Então, só voltando à explicação, eu fiz todo o cálculo para vocês, mas justamente esse ângulo de refração que a questão deve estar fazendo referência, embora ele esteja errado, porque como eu disse, não faz sentido se a gente está falando em reflexão interna, ela devia estar fazendo referência a esse 90 que a gente põe na conta, que a gente supõe para conseguir fazer o cálculo da situação limite para definir a reflexão interna total. Então, por esse motivo, a resposta conforme gabarito oficial ficaria ali na alternativa E. Como eu disse, só para reforçar de novo, esse 90 ele não faz sentido. O que eu estou explicando para vocês é conforme o que eu acho que quem montou a questão estava pensando e qual a relação que ele deve ter feito, embora ele não tenha explicado corretamente, tenha viajado um pouco aqui na maionese nessa pergunta. Certo? Só para terminar então essa questão, uma outra definiçãozinha é que com essa relação que eu mostrei para vocês aqui, para encontrar o ângulo limite, a gente consegue inclusive entender por que o N1 ele tem que ser maior que o N2. Porque o seno de algum ângulo, ele nunca vai dar um número maior do que 1, né? Ele sempre vai ficar ali em torno do 0, alguma coisa. Então, N2 sobre N1 tem que dar 0, alguma coisa. Se eu disser que o N2 é maior que o N1, se eu fizesse essa afirmação, teria uma incoerência matemática aqui, porque daí eu nunca poderia ter essa relação ela nunca estaria certa, né? N2 sendo maior que N1, vai acontecer que eu vou acabar tendo um seno maior que 1. Isso fisicamente é impossível. Então, através dessa equação eu consigo inclusive provar por que para a condição de ângulo limite e reflexão interna total, eu preciso dessa condição e não pode de nenhuma forma ser o contrário. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!